Eu tenho certeza que é bom. Amém. Vamos iniciar, pessoal? Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Vamos orar para iniciar. Dona Isabel, olha por nós, por gentileza. Senhor, nós te louvamos por esse dia. Amém, Jesus. Senhor, nós só temos que dar gratidão ao Senhor. Porque declarando que Ele, a noite que o Senhor fez, nós alegramos e desejamos nele e estamos felizes. Senhor, abençoe cada vida de Senhor, com as bênçãos emitidas, aqueles que estão para vir, Pai, proteja, cuida do mal, todos nós estamos aqui, todos os nossos seres queridos, alguns de Deus também que a gente conhece, venha falar nos corações, abre o nosso entendimento, Pai. Em nome de Jesus, ó pastor, Deus, cada vez mais cristão, soprar através dele, profético, professor que não tinha, como cada um dessa igreja, para a tua glória. Amém, amém. Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14. Quando o pessoal vai chegando aí, deixa eu fazer uma breve recapitulação para a gente ficar bastante situado como que nós chegamos aqui. É para ver se vocês lembram também de algumas coisas. Já tem alguns meses que nós estamos estudando, passamos por diversas coisas, né? Mas o fato é que o Apocalipse, quando a gente lê o Apocalipse, a gente percebe que ele tem uma estrutura que se divide em 7. E no Apocalipse, o 7 no Apocalipse sempre aparece estabelecendo marcos. A gente percebe isso. Por exemplo, o livro de Apocalipse, nós sabemos que não se conta uma história de ordem cronológica, mas 7 vezes é contada a mesma história, né? Nós já sabemos isso. Qual a história? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que envolve ali a sua subida aos céus, envolve a sua morte e ressurreição, subida aos céus, envolve ali ele ser coroado nos céus, ele comissionar, ele enviar para que o evangelho fosse pregado, né? A grande comissão, a sua volta. Envolve também essa história que é contada 7 vezes no Apocalipse, o juízo final, a condenação dos ímpios, a salvação eterna dos santos. Então é contado 7 vezes. É como se fosse um ciclo, né? O Apocalipse de fato está de uma forma cíclica. A gente vê também as perseguições, né? Que após Cristo ter dado essa ordem à igreja para pregar o evangelho, surgem as perseguições, a gente vê isso. Então a gente percebe, dividido em 7 partes, 7 sessões, como nós já sabemos, mas além do 7 ser utilizado no livro para dividir todo o livro, os 22 capítulos, nós percebemos que o número 7 também é usado para ajudar a contar a história. Como assim? Do capítulo 1 ao capítulo 3, que a gente percebe que é a primeira vez onde a história é contada, nós vimos ali que é enviada algumas cartas. Quantas cartas são enviadas? 7 cartas. A quantas igrejas? 7 igrejas. Então, olha o 7 sendo usado ali para ajudar a contar essas histórias. 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, que nós já vemos aqui essas cartas. Cristo nessas cartas instrui, corrige, exorta, consola, chama o povo ao arrependimento, fala para o povo se não arrepender o que eles terão pelo fato de não arrepender, do capítulo 1 ao capítulo 3. Do capítulo 4 ao capítulo 7, que é a segunda vez que é contada essa história, o que a gente vê? A cena muda. A gente vê que João tem uma visão de Cristo sendo coroado nos céus, não é isso? E aí Cristo, ele é coroado no céu, depois de vencer, ele morre e vence, a morte dele significa vitória, e lá no céu, ele recebe de Deus Pai, ou toma de Deus Pai um livro, não é verdade? Um livro. E esse livro está selado com quantos selos? 7 selos. Olha os 7 novamente sendo utilizado para contar uma história. O que Cristo faz? Ele vai desatando os selos ali, e aí a gente descobre ali os desígnios de Deus, os decretos de Deus, os planos de Deus através dos 7 selos que Cristo vai desatando. Olha aí o segundo 7.
Do capítulo 8 ao capítulo 11, a terceira vez que essa história é contada. E novamente é contada através de trombetas. 7 trombetas que falam de um juízo, né? E também o testemunho da igreja diante do mundo. Esse é o terceiro 7. E aí do capítulo 12 ao capítulo 14, onde nós estamos, é a quarta grande divisão. É a parte central desse livro. Por ser a parte central, muitos falam que do capítulo 12 ao capítulo 14, talvez seja ali o melhor resumo da história, por ser a parte central. Outros falam que não. A história é melhor resumida lá no capítulo 20 e capítulo 22, na última vez que essa história é contada. Mas o fato é aqui que onde nós estamos, do capítulo 12 ao capítulo 14, que é a quarta vez que é contada essa história, nós vimos lá no capítulo 12 o quê? João tem uma visão de uma batalha celestial. E tem duas figuras. Quais são as figuras? Não, duas figuras. A mulher e o dragão, no capítulo 12. João vê o dragão, é verdade, que é o que? A antiga serpente. Viu como que é bom recapitular às vezes? E na frente do dragão, do dragão vê a mulher e vê o dragão. Então o dragão está na frente da mulher, impedindo a mulher de dar à luz, dar o parto, não é isso? Por quê? Porque o dragão sabia que é a antiga serpente, que viria da mulher aquele que iria esmagar a sua cabeça. Então o dragão, a gente viu isso, fica tentando impedir ali o menino, né, o Messias, que é Jesus, de nascer, não consegue impedir, ele nasce. Depois que ele nasce, ele sobe aos céus, e lá do céu o que ele faz? Expulsa, né, o dragão. Esse expulsar o dragão, o que significa? Tira o poder que Satanás tinha de alguma forma de acusar os crentes. Vocês lembram disso? E aí é expulso do céu. E aí, quando ele é expulso do céu, ele desce para a terra furioso, nervoso, e começa a perseguir a igreja. Começa a perseguição. E aí, para perseguir a igreja, o que ele faz? Ele chama 2 aliados. Quais são os 2 aliados? Apocalipse capítulo 13. A besta que surge do mar e a besta que surge da terra. Né? E é um capítulo bem complexo, nós ficamos aqui uns 2 semanas estudando sobre as diversas interpretações do que seria a besta do mar, que surge do mar, a besta que surge da terra. Eu creio que a besta que surge do mar seja ali uma espécie de poder político e econômico. E a besta que surge da terra, uma espécie de uma falsa religião, o poder sedutor da falsa religião. E essas 2 bestas impõem sobre todo mundo uma marca, não é verdade? E quem recebe essa marca e adora esse sistema é quem não foi selado pelo Espírito Santo de Deus. Quem recebe essa marca é quem não faz parte do povo de Deus. E aí nós vimos isso no capítulo 13. E aí chegamos no capítulo 14. E aqui nós vemos o quarto 7. E aqui a história também é contada usando o número 7, agora através de 7 vozes, aqui no capítulo 14. E essas 7 vozes falam basicamente da glorificação dos salvos e ao mesmo tempo também vai falar da condenação dos ímpios, daqueles que foram marcados e que são marcados pela marca da besta, o capítulo 14. Semana passada nós vimos com o pastor Mateus a primeira voz, não foi isso? Que foi do versículo 1 ao versículo 5. E a gente viu do versículo 1 ao versículo 5 o povo de Deus já nos céus, não é verdade? Na glória, cantando com os anjos, não é isso? Não, a primeira voz está lá no versículo 2. Se você perceber comigo aí. Versículo 2, ouvir, não é isso? Ouvir uma voz do céu. Então a primeira voz foi semana passada. Entendeu? Que é o quê? João vendo a igreja gloriosa cantando com os anjos lá no céu, junto com o Cordeiro, e que é isso que espera a igreja. O pastor Mateus expôs isso aqui para nós semana passada. E aí agora, a partir do versículo 6, a gente vai para a segunda voz.
E a gente vai para a segunda voz aí, irmãos, primeiro vendo o porquê que a igreja estará lá. A gente viu do versículo 1 ao versículo 5 que a igreja estará lá, no céu, cantando com os anjos. Agora, por que a igreja estará lá no céu? Olha o versículo 6 comigo, no capítulo 14. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Então aqui, irmão, João tem a visão de um anjo, né, que tinha na sua mão o evangelho para proclamar aos que habitam na terra, mas nós sabemos que a tarefa de pregar o evangelho não foi dada a anjos, foi dada a quem? A igreja. A grande comissão é dada à igreja. Anjo não prega o evangelho, quem prega é a igreja, é você. Então aqui é um símbolo, é um outro símbolo, como nós estamos aprendendo que é o Apocalipse, é um outro símbolo, em que o anjo aí dá um destaque para o evangelho. Então João tem uma visão de como será lá no céu, a igreja, aí de repente a visão dele muda, e ele volta para a terra. E João agora tem uma visão da terra, e vê aqui o evangelho. O que o João vê aqui, irmãos, é a mesma visão que nós já vimos. A gente já viu essa história. A gente já viu o evangelho sendo pregado também. Quando foi contado outras vezes. Por exemplo, deixa marcado aí comigo. Vai comigo para o capítulo 6, versículo 1. Capítulo 6, versículo 1. Capítulo 6, versículo 1. Eu disse aqui que lá no 14, João tem uma visão do evangelho sendo pregado. Só que a gente já viu isso. Capítulo 6, versículo 1. Na abertura do selo. Olha o que fala aí. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos. E ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e seu cavaleiro com um arco. E lhe foi dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Vencendo para vencer. Aqui era a segunda vez que a história do nosso Senhor estava sendo contada, né? Do capítulo 4 ao capítulo 7. E aqui no capítulo 6, ele tem uma visão. Aí, de um cavaleiro no cavalo branco abrindo esse primeiro selo. Quem que é o primeiro selo? Vocês lembram? Das hipóteses que nós falamos aqui, do que seja esse primeiro selo? Cristo, o anticristo, o evangelho. Lembra que outros dizem que são forças militares. E aí, na época que eu falei isso aqui, eu expliquei, eu até falei qual que seria que faria mais sentido, né, para mim, ao meu ver, que seria ou Cristo, ou então mais ainda a mensagem do evangelho, e na época eu expliquei o porquê. Então, quando Cristo ele abre o primeiro selo aí, ele vê um dos 4 seres viventes dizendo, né, com voz de trovão vem, e então sai o cavalo branco. O que é esse cavalo branco? O evangelho, saindo para vencer, o evangelho se expandindo. E aí os outros cavalos que a gente viu na época tem a ver com a fome, tem a ver com a guerra, tem a ver com a perseguição. Então o que está acontecendo na terra, relatado lá no capítulo 14, é a mesma coisa que João já havia relatado aqui no capítulo 6, versículo 1. O evangelho está sendo pregado, o evangelho está sendo expandido. Enquanto o evangelho está sendo pregado, pessoas vão sendo salvas, pessoas vão sendo resgatadas, pessoas vão sendo transformadas, também há perseguição. Enquanto o evangelho vai sendo pregado e pessoas sendo transformadas, pessoas também estão sendo perseguidas. Isso foi relatado lá nos selos, na abertura dos selos. Primeiro selo, cavalo branco, o evangelho sendo expandido. Mas junto com a expansão do evangelho, a perseguição, morte, fome, sim ou não? E aqui também. Como assim, Pedro, no capítulo 14 também? Se a gente ver no capítulo 13, o que tem lá no capítulo 13? Perseguição. Sistema político, perseguição da falsa religião. E aí João tem essa visão, de repente, no capítulo 14, que está contando essa mesma história, tem perseguição desde o começo da história, mas também
ele olha e vê o evangelho sendo pregado, através desse anjo que está segurando na sua mão o evangelho. Amém até aqui, irmãos? Amém? É a mesma história. Agora contando aqui no capítulo 14, no versículo 6. Porque, assim, dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo e adorar aquele que fez o céu e a terra. Somos as pessoas nós que vamos pegar um pouco. Não entendi, dona Isabel. Versículo 7, né? Dos anjos, ou se somos nós que vamos pegar o evangelho? Porque aqui no 7, está dizendo assim, dizendo em grande voz, né, os anjos, porque você falou que são as pessoas que estão na terra, dizendo que temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo e adorar aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Isso. Todo mundo vai falar a mesma coisa? Não, aqui é um símbolo isso. É um símbolo do que o evangelho está sendo pregado. E como que está sendo representado? Através do anjo. O que o anjo está proclamando aí? O que nós fazemos. Nós pregamos o evangelho. Mas o evangelho não é pregado por anjo, é pregado por pessoas, por homens, pela igreja. Então o anjo aqui é um símbolo, né? Quando ele fala que está carregando na sua mão o evangelho eterno para proclamar, é o que João está vendo. É o que está ressaltando a pregação do evangelho, porque, de fato, o evangelho é pregado por anjos, é pregado pela igreja, pelos seres humanos. E aí, no versículo 7, que é a segunda voz, né, do capítulo 14 aí, de fato, qual que é a mensagem que João vê o anjo proclamando? Temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. É o evangelho sendo pregado. É o evangelho sendo expandido. João está vendo isso. João vê um anjo com o evangelho na mão. O que significa isso? O evangelho sendo pregado na terra. O evangelho sendo expandido na terra. Ao mesmo tempo que a perseguição por meio das bestas que nós vimos, né, besta que surge do mar, besta que surge da terra, ao mesmo tempo o evangelho também está sendo pregado, ao mesmo tempo os moradores da terra estão sendo alertados, ao mesmo tempo que a perseguição, a dor, a luta, a guerra, os moradores da terra estão sendo avisados hoje e agora. Hoje e agora. É isso que João está vendo. Isso aí que é relatado aí no versículo 7. E as pessoas estão sendo chamadas ao arrependimento. Porque olha a mensagem. Temam a Deus. O que João vê? O anjo clamando. Temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Essa é a segunda voz. Que segunda voz que é essa? É o evangelho. Anunciando às pessoas o que elas devem fazer. Arrepender. Temerem a Deus. Porque se não fizerem isso, se não temerem a Deus, receberão o juízo de Deus. A gente vai ver como que funciona isso aqui. Mas a gente percebe, irmãos, que o evangelho, ele é uma oferta à salvação. Esse é o evangelho. Mas ao mesmo tempo, ele é oferta à salvação, mas também é um anúncio da condenação. Como assim? Porque aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Então o evangelho oferece a salvação, mas ao mesmo tempo ele anuncia a condenação, porque quem não crê já está condenado. Não é verdade? Por isso que o evangelho quer trazer para todo mundo, ou quer trazer todo mundo aos pés de Deus. Temam a Deus e glorifiquem-no. Adorem a Deus. Amém até aqui, gente? Eu fiz esse paralelo com os selos, porque João está vendo a mesma história repetindo. Só que lá no capítulo 6 foi através do selo. O cavalo saindo, o evangelho se expandindo. Aqui, ele vê o evangelho se expandindo também, vendo um anjo proclamando. Amém, irmãos? Essa fonte das águas é o evangelho. Qual? Qual versículo? Aí no versículo. No final do 7. Não, ele que fez, no versículo 7 está falando que ele fez, né? Isso,
Ele fez os céus e a terra, o mar e a fonte das águas. Temam a Deus e glorifiquem-no. Esse é o Deus, Criador de todas as coisas. Amém? Então, essa é a segunda voz. Né? E aí, no versículo 8. Um segundo anjo o seguiu, dizendo... O anjo é o segundo, mas a voz aqui já é a terceira. Vocês lembram, né? Primeira voz, versículo 2. A segunda voz, versículo 7. E a terceira voz aí, no versículo 8. O anjo o seguiu, dizendo... Caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Irmãos, olha que interessante aqui. Quando a gente lê o Apocalipse, a gente percebe que João, muitas vezes, ele vem recapitulando o que ele já disse, né? Contando a história várias vezes, recapitula o que ele já disse. Mas nesse caso aqui, ele está antecipando o que ele vai dizer. Porque até então ele não falou de Babilônia aqui. A gente não viu, é verdade? Não falou de Grande Babilônia, não falou dessa cidade. Ele vai nos explicar sobre a Grande Babilônia lá no capítulo 17. Que uns dizem que é um dos capítulos mais difíceis, se não for o mais difícil, junto com o 13. Né? Ele vai nos explicar sobre a Grande Babilônia. No capítulo 18 também fala dessa cidade. Mas aqui ele antecipa a história dizendo: caiu a Grande Babilônia. No 17 ele vai explicar, mas aqui ele antecipa falando que ela vai cair. Que ela vai cair, essa cidade. E já que ele antecipou um pouco, vamos antecipar um pouco também. Babilônia, a gente vai entender isso, eu vou só passar por cima. Babilônia, na verdade, é o terceiro dos grandes aliados do dragão que surge no Apocalipse. Tem dois, que a gente já viu. Quais são? Besta que surge do mar e besta surge da terra. Os aliados. Dragão desceu na terra com fúria para perseguir a igreja. O que ele usa? O que ele faz? Os aliados. Poderio econômico, militar, político. Besta que surge do mar. A falsa religião, o falso profeta. Besta que surge da terra. E aqui agora o terceiro grande aliado, que é a Grande Babilônia. Grande Babilônia. E a Grande Babilônia, a gente vai entender mais para frente, mais adiantando, o que é? É um mundo atrativo. A Grande Babilônia é esse mundo prazeroso. A Grande Babilônia é esse mundo sedutor, com as suas seduções. A Grande Babilônia, a gente vai entender, quando chegar lá, mais adiantando, é esse sistema mundano. Ou melhor dizendo, a Grande Babilônia é a busca humana pelo prazer que é oferecida ao homem a partir do mundo inteiro. Essa sedução que vem do mundo. Esses prazeres mundanos, imorais, que não glorificam a Deus. Esse mundo completamente promíscuo e imoral. Essa é a Grande Babilônia. Como um instrumento do dragão para manter os ímpios na incredulidade. E é um instrumento do dragão também para desviar os crentes da santidade. A Grande Babilônia. Mais para frente, quando a gente for perceber, quando o livro vai descrever essa cidade, João vai apontar para aspectos mais refinados da vida. João vai apontar para descrever essa cidade para as questões mais... aquilo que mexe com o ser humano, que apetece o desejo humano, aquilo que é sedutor, aquilo que é atraente. Lá no capítulo 17 a gente vai chegar e vai ver isso. Mas só lendo duas descrições aqui que dois teólogos falam sobre a Grande Babilônia. Tem um teólogo que ele diz: Babilônia era o grande inimigo de Israel nos tempos do Antigo Testamento. E aqui agora em Apocalipse, representa a capital da civilização apóstata dos últimos dias. O símbolo da sociedade humana organizada, política, econômica e religiosamente em oposição e desafio a Deus. Grande Babilônia. Um outro teólogo, falando sobre a Grande Babilônia, ele diz: quando o dragão não consegue desanimar o povo de Deus por meio da perseguição ativa e militante, ele tem conseguido afastá-lo por meio de seduções do mundo. Na história da igreja, houve homens e mulheres que estavam prontos a encarar morte
numa estaca e puderam enfrentar oposição aberta, mas que se tornaram vítimas do amor pela riqueza, ou amor pela ociosidade, ou amor pelo prazer, ou pelo conforto, ou por alguma coisa que pertence a este mundo, sem discernir que estavam sendo feitos cativos. Ou seja, em outras palavras, o dragão sempre vai usar um dos seus aliados para perseguir, para ir atrás da igreja, ou a besta do mar, que surge do mar, ou a besta que surge da terra, ou a grande Babilônia. Se a pessoa não cai com a opressão política, né, econômica, aí ela cai lá, né, seguindo uma falsa religião. Se não cai nem com um nem com o outro, é seduzido pelo mundo. É mais ou menos assim, porque o diabo vai usando como instrumento para atingir, para conduzir as pessoas, bestas e a grande Babilônia. E quantas pessoas a gente já não ouvir, irmãos, que não caíram por causa de uma pressão política, né? Por não seguir um líder político, né? Não caiu também sendo herético, mas foi seduzido pelo mundo, não é verdade? Abraçou os prazeres do mundo, né? Se conformaram aos padrões do mundo, foi seduzido pelo mundo, né? Com a vaidade mundana. Acontece isso, sim ou não? Acontece muito. É isso que o diabo faz. Duas bestas, grande Babilônia, instrumentos nas suas mãos. Até aqui tudo bem, irmãos? Mas a boa notícia é que a igreja irá vencer essa grande Babilônia. A igreja deve resistir a essas três frentes de batalha, mas a igreja irá vencer. Os lavados e remidos pelo sangue de Jesus vão vencer, porque o texto diz aí, ó, caiu a grande Babilônia. Ou seja, esse inimigo, ele será derrotado, totalmente destruído também, quando da manifestação do Filho de Deus. Então a igreja persevera, irmãos, a igreja é vencedora. Encontra oposição, desde sempre encontrou oposição, mas a igreja ela é vencedora. E vai vencer também. Ela vai cair a grande Babilônia. Né? Isso nós já sabemos. Né? A igreja ela é vencedora. E aí, qual é a punição daqueles que foram marcados pela besta? Nós sabemos que a igreja é vencedora. Vai vencer. Mas qual é a punição daqueles que foram marcados pela besta? Daqueles que seguem a besta? Nós vimos no capítulo 13, né? Que vai marcar. É isso? E qual é a punição daqueles que são marcados pela besta? Porque não existe ser humano que não vai ter marca nenhuma. Se não for marcado pela besta, se não foi selado pela besta, é selado pelo Espírito Santo. Ou um ou outro. Então aqueles que não foram selados pelo Espírito Santo, foram selados pela besta, foram marcados pela besta, com aquele sinal. Qual que é a punição? Versículo 9. O terceiro anjo seguiu, dizendo em alta voz, e aqui já é a quarta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, então aqui, ó, a quarta voz aí é destinada a esses que foram marcados pela besta, esses que rejeitaram o evangelho, esses que amaram mais o mundo, esses que não foram marcados pelo Espírito Santo, são esses. E o que essa voz anuncia? Versículo 10. Versículo 9 fala, né? Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também, versículo 10, beberá do vinho do furor ou do vinho da cólera de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Isso aqui que aguarda aqueles que foram marcados pela besta de Deus. Isso aqui, irmãos, é sofrimento intenso. Sofrimento intenso. Por que o texto diz aí? Porque o texto diz aí que é vinho sem mistura, não é isso? Beberá do vinho da cólera de Deus que foi derramado sem mistura. Por que sem mistura? Porque muitos estudiosos dizem que o vinho daquela época, de Jesus ali, mais especificamente, era um vinho muito forte, que muitas vezes para beber tinha que ser diluído na água. Eles falam que é até por isso que Paulo, quando foi orientar Timóteo a beber vinho por causa das suas enfermidades,
para beber vinho com água, eles dizem, né? Porque o vinho ali era muito forte. Então você beberia o vinho diluído ali para ficar um pouco mais fraco. Então o que significa aí no versículo 10? Vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira. É que nesse tempo aqui, a mistura, que aqui é a misericórdia de Deus, vai ser tirada. E aqueles que adorarem a besta, e aqueles que tiverem a marca da besta, aqueles que se renderem à besta, Deus despejará a sua ira neles, sem qualquer misericórdia. Deus despejará a sua ira neles sem qualquer tipo de compaixão. Deus despejará a sua ira nesses que forem marcados pela besta, que se renderem à besta, sem qualquer tipo de misericórdia, sem qualquer tipo de alívio. Será aqui uma punição máxima. Uma punição máxima. Sem misericórdia, sem mistura é isso, irmãos. Vinho da cólera de Deus derramado sem mistura, no cálice da sua ira. Sem mistura. Por que é bom ressaltar essa questão de ser sem mistura aqui? Porque hoje em dia a gente vê Deus manifestando muito a sua graça, mas Deus também fica irado, não é verdade? Mas aqui hoje em dia é uma ira, mas Deus ainda é longânimo. Ele ira, mas ele ainda é paciente, não é verdade? Por exemplo, a gente vê isso muito claro no Antigo Testamento. Deus irando várias vezes com o povo. Mas no Novo Testamento também nós vemos manifestação da ira de Deus. Como, por exemplo, quando Deus matou lá Ananias, quem que lembra? Atos capítulo 5. Aquele casal mentiu a Deus, mentiu ao Espírito Santo, mentiu a Deus. Deus deu uma matada neles. Matou aquele casal, mentiu. Olha uma manifestação da ira de Deus. Outra manifestação da ira de Deus, no Novo Testamento ainda. Em Atos capítulo 12, por exemplo, o rei Herodes Agripa I ali, em Atos capítulo 12, Deus já estava aqui, já porque Herodes já tinha matado o cristão, já tinha mandado prender Pedro, se eu não me engano. E aí, por fim, Herodes sobe lá e recebe a adoração de todo o povo, como se fosse Deus. Deus, então, no capítulo 12, fere o rei e, depois de um tempo, ele morre sendo comido de bicho, né? Deus ali manifesta sua ira, tocando Herodes ali. Deus também, por exemplo, a gente viu em Apocalipse, na igreja de Tiatira, tinha uma mulher lá, Jezabel, né, que ela estava levando o povo de Deus ali à promiscuidade, à imoralidade sexual. E aí, Deus então pune essa mulher, faz com que essa mulher sofra e também os seus seguidores. Deus manifestando a sua ira também, atingindo Jezabel, a casa dela, os seus seguidores. Nos nossos dias também, talvez a gente pode ver o manifestar da ira de Deus, por exemplo, igual em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, a Bíblia conta ali que Deus, ele deixou os homens viverem ali segundo os seus próprios desejos e suas próprias vontades e arcarem com as consequências disso. E aí toda espécie de imoralidade e imundícia se viu. Então, talvez a gente consegue ver a ira de Deus nos dias de hoje, quando Deus tira sua mão um pouco do coração do ser humano, tira sua mão da vida do ser humano, para de frear o ser humano em uma situação ou outra, porque sem Deus, irmãos, o que nós não somos capazes de fazer, não é verdade? Se Deus tirar a mão da nossa sociedade, irmãos, o que vai sobrar de nós? O que nós não faremos? Então, talvez o manifestar da ira de Deus nos nossos dias seja Deus tirando a mão, Deus deixando o homem viver, fazer aquilo que ele deseja fazer, aqui a sua carne quer fazer. Jesus no tempo também pode ser considerado? Também, com chicote? Pode ser também. Só pegou o chicote ali, né? Expulsou, isso. Então, eu estou falando de Deus, assim, de uma ação mais, né, mais extrema. Por exemplo, na grande tribulação, a gente viu algumas passagens, mas a gente vai ver que na grande tribulação, eu acredito que a igreja passa pela grande tribulação. O passar da igreja pela grande tribulação vai trazer à igreja muito sofrimento por meio de perseguição, mas os ímpios na grande tribulação sofrerão ainda mais, muito, serão atormentados. Vai ser muito pior para o ímpio na grande tribulação. E aí Deus também despejando a sua ira ali, né?
na grande tribulação, especificamente ali com os ímpios. Então a gente vê manifestada a ira de Deus. Só que a gente vê o manifestado a ira de Deus, mas também a gente vê misericórdia, não é verdade? Deus, na nossa sociedade, ele pode tirar a mão de algumas pessoas. A gente viu Deus lá em Atos ferindo pessoas, mas Deus também durante todo o tempo vem salvando pessoas, não é verdade? Deus durante todo o tempo vem concedendo graça. Deus durante todo o tempo vem concedendo misericórdia, chance de arrependimento, irmãos, todo dia para nós, não é verdade? Deus não consegue oportunidade para nos arrepender. As pessoas, arrependimento. Está aí, gente. Quem quiser se arrepender, Deus está dando oportunidade. Deus está chamando ao arrependimento. Não é verdade? Deus tem feito isso. Concedendo, irmãos, ao ímpio, aquela pessoa que despreza a Deus, coisas boas dessa vida. Não é verdade? Você que é fiel a Deus, você que teme a Deus, você que está aqui nos caminhos do Senhor, desfruta de coisas boas. Aquele cara que zomba de Deus também desfruta de coisas boas aqui nessa terra. Sim ou não? Desfruta. Isso que a teologia chama de graça comum. É a graça que Deus concede, que é comum a todos os seres humanos. Você sair, você prosperar financeiramente, você ter bem material, você sair e se alegrar, ter saúde, tantas coisas. O sol cai sobre o justo, vem sobre o justo, injusta a chuva. Isso é a graça comum. Olha aí, Deus ira, mas também Deus é gracioso. Deus é bondoso. Deus ele continua... a gente consegue ver elementos da misericórdia de Deus no nosso dia a dia, na vida do justo, mas também na vida do ímpio, permitindo que o ímpio faça tantas coisas mesmo se esquecendo de Deus, tantas coisas boas, rejeitando a Deus. Deus deixa o ímpio desfrutar, Deus nos deixa, por meio da sua graça comum, como justificados também desfrutar. Mas aqui, irmãos, no versículo 10, vai ser sem misericórdia. A gente viu a ira do Senhor durante todo o tempo, misturado com bondade, com misericórdia, como relatei aqui, mas aqui no versículo 10 será sem misericórdia, porque no versículo 10, continua falando aí, no versículo 10, diz aí, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. A continuação diz, será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Presta atenção, irmãos, a ira de Deus será derramada sem misericórdia, sem qualquer tipo de compaixão. E aqui fala um lugar para a gente. Será atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos. João ainda, vocês já ouviram falar de enxofre, né? João ainda vai nos explicar que lugar é esse aí que tem enxofre, no final do seu livro, capítulo 20, capítulo 21. A gente vai entrar, lá, nesse lugar, lago de fogo e enxofre. Já ouviram essa expressão? A gente vai chegar lá. Vou só citar algumas passagens. Por exemplo, Apocalipse 20, versículo 10. O texto diz, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20, versículo 14, versículo 15. Também a referência nesse lugar. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Outra passagem que fala sobre esse lugar de tormento eterno. Capítulo 21, versículo 8 de Apocalipse. Diz assim, capítulo 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Esse é o lugar que... o inferno é porque assim, a gente vai chegar lá, a gente até falou um pouco sobre isso aqui. Existem dois lugares que no português é traduzido pela palavra inferno. Hades
E Guiena, que é o mesmo de lago de fogo aqui. Hades, a gente já falou isso aqui, é onde os ímpios estão hoje, antes da segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Todo mundo que morre hoje, que não foi salvo, está no Hades, está no inferno, que é esse estado intermediário, entendeu? Está lá. Quando Jesus voltar, todos serão lançados, os ímpios serão lançados no lago de fogo e enxofre, entendeu? O crente também tem um estado intermediário hoje. Qual que é o estado intermediário hoje? Seio de Abraão, paraíso. Então todo céu, todo mundo que morre hoje salvo, está lá. O corpo vai para a sepultura, o espírito volta para Deus, para o céu. Estado intermediário. Então qual que é o estado intermediário do ímpio? Hades, inferno. Qual que é o estado intermediário do crente? Paraíso, céu. Olha lá. Quando o Senhor Jesus retornar na sua segunda vinda, os ímpios serão lançados no lago de fogo, o inferno, o Hades, será tudo lançado no lago de fogo, na mesma hora, no mesmo momento. E os salvos, depois de terem ressuscitados com o corpo glorificado, né? Porque hoje o corpo está na sepultura do salvo, o espírito está com Deus, no céu. Quando da ressurreição, vai ressuscitar com o corpo glorificado e todos vão para o novo céu e nova terra, que vai ser eterno, a eternidade lá com o Senhor, e a eternidade do ímpio será com o diabo e seus anjos, no lago de fogo e enxofre, no Guiena. A gente vai chegar lá, mas só pincelando. Ficou claro? E céu? O céu também. O céu também. Exatamente. Amém, irmãos? E Jesus também já havia falado desse lugar, lá no seu sermão profético. Mateus capítulo 25, versículo 41. Quando ele está falando da sua volta, aí ele fala, né? O rei dirá então aos que estiverem à sua esquerda. Primeiro ele vai falar aos que estiverem à sua direita, né? Venham, benditos do meu Pai, receber o reino que foi preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque vocês tiveram fome, eu tive fome, vocês deram de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. Lembram disso, dessa passagem? Na mesma passagem, Jesus pega e fala, mas, porém, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus santos anjos. Percebe, irmãos? Fogo eterno. Quando a gente vê, é lago de fogo, que arde com fogo, enxofre, é tudo assim, sofrimento eterno. Sofrimento eterno. E uma outra passagem também, em outro evangelho, agora o evangelho de Marcos, que também fala desse estado eterno e condenação para os ímpios, está em Marcos capítulo 9, versículo 42, quando Jesus está falando sobre tropeçar, né? Aí ele pega e fala, Marcos capítulo 9, versículo 42, eu vou ler, diz assim: e quem fizer tropeçar um desses pequeninos crentes, melhor que lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. Se tua mão faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Olha só, este lugar. Onde morre o verme e o fogo não se apaga. É fogo inextinguível. Imagina, irmãos. Ou seja, é um lugar de eterno sofrimento, sem nenhuma misericórdia, sem nenhuma mistura, sem nenhuma compaixão. É isso que o texto está falando. Olha o versículo 10 de novo comigo, de Apocalipse 14. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos do Cordeiro, e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Versículo 11 agora, né? E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Para todos os que adoram a besta e sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso, dia e noite. Percebe, irmãos? Não haverá descanso. O sofrimento causado por Deus aqui não terá descanso, não terá misericórdia, vai ser sem mistura. Agora imagine isso, irmãos, um Deus irado. O que ele é capaz de fazer, né? Um Deus irado, irmãos. Imagina isso. Tem uma frase que fala que, eu não sei se é o Augusto Nicodemos que diz, ele diz que o inferno, ele não é ausência de Deus,
mas é presença de Deus em sua ira. Em sua ira. Né? Para todo o sempre, irmãos. Para todo o sempre. Deus estará ali, despejando a sua ira, e o texto diz que não há descanso. Vai ser dia e noite para todos que foram marcados pela besta, para todos que adoraram a besta. Isso que fala no versículo 11, não é? A fumaça de tormento de tais pessoas sobe para todo o sempre. É tormento dia e noite. Né? Eu vi um pastor fazendo uma ilustração, por exemplo, olha esse copo aqui, né? Imagina que aqui seja uma taça. Né? Um cálice, né? E aqui, eu peguei o conteúdo aqui que tinha, acabou o conteúdo, não tem mais nada. Né? Agora imagina, a ira de Deus será derramada e nunca vai acabar. Vai ser derramada e nunca vai acabar. Tormento eterno e nunca vai acabar. Punição eterna. Vinho da cólera de Deus, não tendo fim. Não tendo fim. Isso que espera aqueles que foram marcados pela besta, irmãos. É forte, né? Mas é a realidade. Tem uma frase que não é bíblica não, mas ela é bem forte. Diz assim, preste atenção. Nenhum pecado, é de um teólogo, nenhum pecado na história do mundo ficará sem punição. Nenhum pecado na história da humanidade, na história do mundo, ficará sem punição. Ou será punido em Cristo, ou será punido no inferno. Mas nenhum pecado ficará sem punição. Né? Quem que o pecado foi punido em Cristo? Glória a Deus, amém? Aleluia! Aleluia, irmãos! Se por um lado alguns verão a face mais terrível de Deus, os que foram perdoados, os que foram lavados pelo sangue de Jesus, os que foram selados pelo Espírito de Deus, Deus já despejou a sua ira no seu Filho na cruz e não despejará sobre aqueles que confiam na obra do autor e consumador da nossa fé, irmãos. Se por um lado os ímpios verão a face mais terrível de Deus, nós, os que foram selados, nós os que fomos justificados, veremos a face mais bondosa do Senhor. Nós, os que consequentemente perseverarmos nos caminhos do Senhor, experimentaremos da bondade de Deus e nos livraremos do juízo de Deus que está sendo apresentado aqui. Porque fomos lavados pelo sangue de Jesus. Porque Deus já aplacou a sua ira para nos salvar no seu Filho. Né? No seu Filho. Não é isso? O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E nós fomos salvos. Nós fomos resgatados. E é isso que diz o versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Jesus. Esses que permanecem fiéis a Jesus, permanecem fiéis a Jesus porque foram marcados, selados pelo Espírito Santo. Permanecem fiéis a Jesus porque nasceram de novo. Permanecem fiéis a Jesus porque não é Ele mais quem vive, mas Cristo vive nele. Permanece fiel a Jesus, essa pessoa, né, que é uma nova criatura. Aí está a perseverança dos santos, que obedece aos mandamentos de Deus. Por isso nós permaneceremos fiéis a Jesus, porque fomos selados. Eu vi uma outra ilustração, é uma ilustração, tá, irmãos? É como se Jesus estivesse aqui e com uma mão ele estivesse aqui na frente de Deus e com a outra mão ele estivesse se estendendo para que você vá até ele. Hoje é o tempo disso. Como se Jesus estivesse aqui assim, no meio, e a outra mão ele estendendo a mão para você. Estendendo a oportunidade de arrependimento. A graça do Senhor está disponível. Mas vai chegar o tempo que ele vai... O que vai acontecer? Vai acabar o tempo. Deus vai despejar toda a sua ira naqueles que não confessaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Consequentemente, esses que foram marcados pela besta. Mas para nós tem recompensa, irmãos. Para os crentes tem vitória. Para os crentes, Apocalipse, irmãos, é um livro de esperança.
Para os ímpios não, mas para os crentes sim. Porque olha o versículo 13 aí, ó. Então, olha a recompensa para aqueles que permanecem fiéis a Jesus. Então, ouvi uma voz dos céus, dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante, diz o Espírito. Sim, eles descansarão das suas fadigas. Olha só que bênção, irmãos. Esse dia vai chegar para o crente. Ele vai valer a pena, irmãos. O texto diz aí que eles descansarão das suas fadigas, irmãos. Eu não sei porque você como crente tem chorado. Eu não sei o que tem te afligido. Eu não sei o que tem te incomodado, perturbado a sua alma e você permaneceu fiel a Jesus, mas o dia do descanso vai chegar para você, irmãos. A gente vai para um lugar que não haverá mais choro, não haverá mais pranto. A gente vai para um lugar que pecado algum entrará neste lugar, irmãos. Vai ser o dia do descanso total. Aqui é luta ainda, irmãos. A gente desfruta de um descanso, mas aqui é luta, muita luta. Pode falar, dona Isabel. Pastor, aqui também está escrito, né, no final aqui, pois as suas obras sua acompanham. Isso. Então, para o descanso das suas fadigas, pois as suas obras sua acompanham. Então, aqui também nós temos que estar fazendo a obra. Né? Exatamente. A obra é a obra que ele iniciou. Exatamente. Essa questão aqui, pois as suas obras seguirão, aqui é o serviço que... Qual que é a ideia? É o serviço que você prestou a Deus. Fez aqui na terra. Fez aqui na terra. Então, o que nós fazemos de bom para dar obra do Senhor? Todo o serviço que fizermos aqui como crentes, nós seremos recompensados. Todo. O Senhor tem visto, né, o seu trabalho. Oi? Não entendi, Isabel? Então, nós temos que fazer mais. A gente não faz para receber, mas o galardão é uma realidade. É verdade, irmãos? E Deus conhece nosso coração. Se eu for fazer só para receber, Deus conhece a motivação. Nós devemos fazer por amor ao Senhor, porque nós fomos transformados. Isso aqui, irmãos, é um anúncio, assim, né? Meio tenebroso, né? Do que há de vir, mas se a gente olhar para o outro lado, é uma realidade de amor, irmãos. Porque perceba, nós, os que fomos salvos, vai chegar o tempo que não haverá mais fadiga, vai chegar o tempo, como a dona Isabel falou aí, de que Deus vai nos recompensar. Deus vai recompensar a cada um aqui pelo serviço prestado a Ele, pelo tempo que nós permanecemos fiéis a Ele aqui. Por não, nesse tempo que passamos por aqui, nesse tempo que estivemos aqui, o tempo que a gente não nos dobramos aos padrões desse mundo, Deus tem visto isso. Deus tem enxergado nosso coração, Deus tem visto a nossa motivação aqui, as lágrimas muitas vezes que caíram dos nossos olhos por não negociarmos a nossa fé nele. É isso que esse texto está dizendo. Pois as suas obras os seguirão. Né? Ou seja, cada sofrimento por Cristo, cada aflição por Cristo, não ficará sem recompensa lá no céu. Não ficará, irmãos. A gente já tem tanta experiência aqui agora, né? Já tem. Imagina lá, irmãos, um lugar que pecado algum entrará nesse lugar. Não haverá mais choro, não haverá mais pranto, irmãos. Muitos aqui choram, irmãos. Mas vai experimentar de uma alegria indizível, de uma satisfação assim que a gente não consegue descrever, irmãos. E isso porque alguém pagou a nossa dívida. Isso por amor, irmãos. Deus entregou o seu Filho no nosso lugar para morrer, para pagar a nossa dívida, para que nós pudéssemos ir para o lugar e esse lugar descansarmos, né, das nossas fadigas. Quando você abriu mão aqui pelo Senhor, quando você foi ridicularizado aqui pelo Senhor, se foi, né? O quanto você foi perseguido aqui pelo Senhor, se foi. O Senhor lá vai recompensar. Vai recompensar porque Ele tem visto, né, o sofrimento dos seus filhos, em pequena ou grande escala, né? Não cabe a nós julgar, mas Deus tem visto aquilo que você tem aberto mão de coração para servi-lo, né? E lá no céu Ele vai nos recompensar. Esse dia vai
chegar. Amém, irmãos? Por um lado, tem a destruição do ímpio, que vai se ver com a ira de Deus, sem mistura, sem qualquer tipo de compaixão. Por outro lado, o justo vai desfrutar de uma bondade que a gente não sabe nem falar. Percebe que em Deus não separa as duas coisas, irmãos? Deus, ele é amor, mas também ele é justiça. Não separa. A gente tem visto o pessoal querendo separar hoje em dia, em algumas linhas teológicas. Não tem como, irmãos. Deus, ele é 100% amor, mas ele também é 100% justiça. Para herdarmos a vida eterna, irmãos, alguém teve que pagar a nossa dívida. Foi de graça, mas o preço foi muito alto. Irmãos, o sangue do Filho de Jesus. Quem tem filho aqui? Irmãos, eu acho que você não é capaz de passar... todo mundo de blusa. Você não é capaz de passar frio pelo outro. Que dirá entregar o seu filho para o outro, irmãos? Deus entregou o seu filho. A gente não consegue, mas a gente acha assim, que é algo assim. Não, mas, irmãos, entregou o seu filho para morrer no nosso lugar, seu único filho. E a Bíblia relata, filho, porque de fato é pesado mesmo, o único filho, mas para nos salvar, para nos resgatar, irmãos, dessa condenação eterna está reservado. O que isso tem que nos levar, irmãos? A adorar Jesus, a amar Jesus, a amar esse Deus que foi capaz de entregar o seu único filho para me tirar dessa condenação, irmãos. Se entregar, que amor é esse? A gente não consegue nem compreender. Amém, irmãos? Aí a partir da semana que vem, a gente vai ver o destino final de dois grupos. Continuar vindo. Do ímpio e do justo. O destino final do joio e do trigo aí, a partir do versículo 14. Isso, a partir do versículo 14. Amém, irmãos? Alguma dúvida? Vamos orar então? Quem pode orar por nós? Luiz.